Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de celebrar esta solenidade de Pentecostes. Com essa Santa Missa de Pentecostes, nós encerramos o tempo pascal. Foi um tempo de 50 dias. É uma festa das semanas, de 7 semanas de semanas, mais uma. Portanto, na missa de Pentecostes, nós apagamos o círio pascal, que é a luz de Cristo, para dizer que agora ele tem que estar aceso em nós, dentro de nós. Somos nós agora que precisamos, com a luz de Cristo, iluminar, levar luz aonde há trevas. Pentecostes, ele não era uma festa cristã. Primeiramente, era uma festa agrícola. Então, Pentecostes era agradecer a Deus e levar até o templo as primícias, as primeiras colheitas, os primeiros frutos que davam, que se colhiam, era ofertado para Deus. Esta era a festa de agradecer a Deus por tudo que Ele dá. Aqui no caso, a colheita. Nós poderíamos nos perguntar: quem faz isso hoje? Quem agradece hoje a Deus pela colheita, né? Pela colheita da vida, a colheita da saúde, ou seja, dar a Deus o que é o melhor, o seu melhor. Isso é Pentecostes. Depois se tornou a festa da lei. Ou seja, Deus entrega a Moisés a lei. Então se celebrava também isso, a lei dada por Deus. Pentecoste, em hebraico, é a festa do Shavuot. Essa semana, 7 semanas de 7. 7 vezes 7, 49 mais 1. Por isso nós falamos de Penta, né? Esses 50 dias depois da Páscoa. Na primeira leitura de hoje, escrita por São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, diz que chegou o dia de Pentecostes. Aqui, os apóstolos estavam celebrando com o povo a lei. E os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso é importante. Às vezes nós cantamos, né? Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Eles, no dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E com certeza, quem estava também com os apóstolos no cenáculo é Maria Santíssima. E ali então vem sinais fortes de barulho, vento forte. Isso é sinais que humanamente pode dar medo, mas era uma ação de Deus ali. Barulho forte, ventania. Então apareceram como línguas de fogo. Elas se repartem, porque o Espírito Santo é dom, e pousou sobre cada um deles que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito inspirava. Não é conforme eu quero, é conforme o Espírito inspira a falar.
É o Espírito que conduz. Não é o meu querer, é o querer do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo vem, aonde estavam reunidos, aonde estava a igreja, que é os apóstolos, no cenáculo com Maria, como alguém pode querer pedir o Espírito Santo fora da unidade da igreja? Fora da presença de Nossa Senhora? Não. O Espírito Santo é derramado quando nós estamos em comunhão. É derramado na igreja, onde os apóstolos estavam. O Espírito Santo é derramado na presença de Nossa Senhora. Fora disso, nós somos conduzidos por outra coisa, menos o Espírito Santo. E ali havia gente, porque as festas judaicas vem gente de toda parte, e os judeus já estavam dispersos, e nas festas eles voltam. A maior festa é a Páscoa, depois dessa festa do Pentecostes, da Tendas. Então ali havia pessoas de diversos lugares. Só que quando eles, cheios do Espírito Santo, falam, eles, cada um, ouvem o discípulo na sua própria língua. É o dom do entendimento. O Espírito Santo que foi falando neles e eles foram entendendo. As línguas humanas aqui eram diferentes. O Espírito Santo deu um dom que todos foram capazes de escutar. Todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Porque o que eles estavam escutando não era besteira, eram as maravilhas de Deus. Por isso todos escutavam. Depois, na segunda leitura de hoje, da carta aos Coríntios, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É uma profissão de fé. Jesus é o Senhor, mas para dizer isso, tem que ser pelo Espírito Santo. A diversidade de dons, olha cada palavrinha preciosa, diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas. O Espírito Santo é a unidade na diversidade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas não é uniforme. O uniforme, quando a gente vai na escola, na fábrica, é todo mundo igualzinho, com a mesma roupa, uniforme. Não, o Espírito Santo é multiforme. Nós somos diferentes, viemos de lugares diferentes, rosto diferente, mas o Espírito Santo derrama sobre nós os seus dons, como Ele quer. É na diversidade que deve haver a comunhão, a unidade. A diversidade é bela, por isso o Espírito Santo é dinâmico. O que nós não podemos fazer é ir por caminhos diferentes, não. É para ir no mesmo caminho. Nós seguimos o mesmo Deus, porque isso é para o bem comum. Se você quer ir para o seu lado, puxar a sua sardinha, como se fosse uma briga política, o Espírito Santo não vai agir. O Espírito Santo age quando essa diversidade de dons é para o bem comum, o bem de todos. O Evangelho de hoje, que nós já ouvimos na Páscoa, é aquela cena que os discípulos estão com medo, trancados, porque para São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos,
O Espírito Santo em Pentecostes acontece depois de um tempo, depois de 50 dias. Para São João, que escreve o Evangelho, o Pentecostes acontece no dia da ressurreição, no mesmo dia, quando eles estão com medo e precisam da força de Deus. E o que Jesus faz? Quando ele entra e saúda com a paz, soprou sobre eles: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e disse. Soprou aqui, a palavrinha grega significa efusão. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo nos envia. Então, ninguém pode ficar ausente disso, parado. Nós somos enviados. O Espírito Santo te envia para quê? Você se sente enviado para alguma coisa? O Espírito Santo tem que mexer com a nossa quietude. O Espírito Santo tem que mexer com o nosso comodismo, porque é efusão. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, é um dom, e os enviou. E também o ministério: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar serão retidos. Então você é enviado para fazer comunhão, você é enviado para a caridade, você é enviado para a catequese, você é enviado para a liturgia, você é enviado para o diaconato, você é enviado para o acolitato, para servir de diversas formas. Então, que o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, que foi confirmado em nós na crisma, possa também nos enviar nesse dia tão bonito que é o Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.